Quer gabaritar aqueles temas mais decorebas da sua prova, como classificações e estadiamentos, que são tão frequentes na prova de cirurgia? No Decoraristo, a gente vai trazer para você estratégias e dicas para você brilhar nas questões e garantir a sua classificação aí nas provas médicas. Vamos lá? Olá, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou curadora sênior da Aristo e hoje eu vim para apresentar para vocês o primeiro episódio do Decora Aristo, sobre cirurgia. Eu sei que falar de cirurgia já é um pouco mais difícil, ainda mais falando de decoreba, que é uma coisa um pouco mais chata de aprender. Mas, com as nossas dicas e as nossas estratégias de estudo, tenho certeza que vocês vão, aprender tudo muito mais fácil e gabaritar as questões. E para isso, eu trago aqui para discutir essas decorebas com a nossa jovem professora de cirurgia, a Isabelle. Fala galera, muito bem-vindos ao melhor podcast que vocês vão ouvir, tá? Eu garanto. Eu sei que cirurgia não é o fã de vocês, o que vocês mais gostam de estudar, mas não tem jeito, vai ter cirurgia na prova, vocês vão ter que saber e vão ter que acertar. E é por isso que vocês estão aqui com a gente hoje para garantir a sua aprovação. E juro que a gente separou aqui os temas baseados na incidência, o que com certeza vai cair na tua prova. Então respira fundo, me dá tua atenção e vamos lá. Boa, Isa. Então a gente vai começar falando de trauma, um tema que é queridinho aí das bancas. Sempre vai cair em alguma prova que você fizer, vai ter questão de trauma. Não tem jeito, não tem como fugir disso. E aí a gente vai trazer então aqui para vocês alguns macetes e dicas para vocês gabaritarem as questões. E a gente vai começar falando um pouco sobre atendimento ao politraumatizado, que é um tema também muito, muito, muito frequente. E a gente não podia quando fala de atendimento ao politraumatizado, deixar de falar de via aérea e as indicações e contraindicações de via aérea definitiva. Isa, o que que a gente pode discutir em relação a isso? Existe algum macete, alguma coisa que a gente tem que ir para a prova sabendo? Olha, Gil, o que as bancas gostam muito, 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 muito mesmo é de indicação de viária definitiva. E aí, geralmente, eles sempre vão colocar um paciente que tem um Glasgow menor ou igual a 8. Eu acho que isso aí todo mundo está cansado de saber que, com certeza, um paciente com Glasgow menor ou igual a 8 está pedindo uma viária definitiva. Mas se o paciente tem sinal de comprometimento de viária, o paciente está incapaz de manter aquela viária porque ele está rebaixando, e a gente precisa de uma via aérea. E aí, nesse caso do trauma, a nossa via aérea de escolha definitiva vai sem medo é intubação. Mas calma, né? Sem medo, vírgula, porque a banca ela pode colocar algumas informações ali para você, querendo que você mude para outra via aérea. Porque a gente tem contraindicação à intubação. E quais são? Gente, pensa que é assim, tudo que está relacionado à distorção anatômica, a minha incapacidade de realizar o procedimento adequadamente, incapacidade de visualizar as cordas vocais. Então, vamos começar pelo primeiro, queridinho das bancas, que sempre, sempre, sempre cai, que é o trauma maxilofacial grave e extenso. Grava bem isso, gente. Precisa ser grave, precisa ser extenso. Um traumazinho de leve, a gente não considera, tá? A gente faz intubação. Mas se estiver grave e extenso, a gente evita, tá contraindicado. Outra contraindicação é trauma de pescoço com distorção anatômica, fratura de laringe, transecção de traqueia. Olha como eu falei, tudo relacionado à distorção anatômica. Fratura, né, justamente dos órgãos que eu vou precisar acessar para chegar na minha intubação. E também a incapacidade de visualizar as cordas vocais. Por exemplo, a gente está com sangramento, vômito, eu não consigo ver, a gente não vai fazer intubação. E aí, nesse caso, duvido que você acerte, Gil. Qual que é a minha via aérea de escolha quando eu não posso fazer intubação? Algum Ó, palpite? eu não posso falar nada que esse tema eu entendo um pouquinho, né? Então a gente ia fazer uma cricotireoidectomia cirúrgica, não é isso? Isso aí. Só tem que ter um cuidado que se a criança, se for uma criança que tenha menos de 12 anos ou se o paciente tiver apneia iminente, é contraindicação a crico e a gente vai preferir fazer a traqueostomia. Mas essa informação, isso aí rodapé de livro, é muito difícil que uma questão cobre isso de você. Ele realmente vai querer que você indique uma via aérea, que você cheque se o paciente tem contraindicação à intubação. Se o paciente tiver contraindicação à intubação, vai para a cirúrgica, mas se o paciente não tiver contraindicação à intubação, é intubação, pessoal. Pode ir sem medo, tá? Então vamos levar esse conhecimento aí tanto para as nossas provas quanto para a vida prática também. Nada de estar lá no plantão e deixar um paciente que está rebaixando não entubar ele, não, gente. Tem que tomar esse cuidado sempre. Com certeza, E tá? E a galera come bola, viu, Gil, com isso. não falo não, no hospital, semana passada fizeram isso. O paciente Glasgow 7 não indicaram a intubação dele. Aí eu fiquei assim, poxa, gente, ó, estão comendo bronha aí, né?
Mas beleza. Exatamente. Além de via aérea, um outro ponto que eu acho que é super importante quando a gente fala num paciente vítima de trauma é a gente pensar na estabilidade hemodinâmica dele e a gente verificar se esse paciente ele está em choque ou não. Eu sei que tem uma tabela aí que gradua o choque, é meio chatinha da gente lembrar na hora da prova. Tem alguma coisa que a gente não pode, assim, ó, não vou, preciso saber isso ou alguma dica para a gente lembrar? Ó, a gente vai partir daquela máxima que todo mundo conhece, que todo mundo ouviu bastante na faculdade, é que todo paciente politraumatizado, até que se prove o contrato, ele tem um choque ali hipovolêmico. Ou seja, o meu paciente ele precisa de volume. E aí a gente vai graduar o choque. Mas vou falar aqui a tabela toda para você? Não. No nosso jeito, Aristo, eu vou te mostrar o que você precisa lembrar, que é justamente o choque classe 3, porque ele é o divisor de águas. A partir do classe 3, meu paciente ele tem hipotensão. Até para gravar, a gente usa o hipotrenso, né? Para fazer esse joguinho de palavras aí, para lembrar do choque classe 3. Então, o paciente tem hipotensão, gente, ele é classe 3 para cima automaticamente, não tem outra. E aí, para diferenciar na prova, tá? Porque na vida a gente sabe que isso fica um pouco difícil. Se o paciente ele tem uma frequência maior que 140, eu considero que ele tem um choque classe 4. A banca quer que você faça isso. Mas se ele tem uma frequência entre 120 e 130, a gente pode considerar que ele tem um choque classe 3. E aí, assim, essa que vai ser o nosso diferencial para matar a questão. Ele tem hipotensão, ele é de choque 3 para cima, e se ele tem uma frequência maior que 140, ele é classe 4. E por que isso importa tanto? Porque a banca vai querer muitas vezes que você diga qual é a classificação e qual é a conduta para aquele tipo de choque. Então, se o paciente tem um choque classe 1, ou seja, ele não tem hipotensão, ele vai receber apenas volume. Se o meu paciente ele tem uma perda ali de 30% de sangue, ele é um choque classe 2, ele não está hipotenso ainda, ele vai receber volume e eu já posso começar a considerar hemotransfusão para ele. Mas se ele tem classe 3, ele já recebe hemotransfusão. E, obviamente, volume, né? Volume está em todos. E classe 4, volume mais o protocolo de transfusão maciça. Agora eu queria te perguntar, Gil, tu já viu alguém usando o protocolo de transfusão maciça? Nunca vi. Eu assisti uma vez uma onda, mas não conseguiram usar direito, foi tudo meio bagunçado. Pra falar a verdade, eu tenho até dúvida do que é esse protocolo. Me explica aí, Isa. Ó, a gente considera transfusão maciça, pensa, tá maciça, eu preciso transfundir, eu tô fazendo ali uma medida muito agressiva para aquele paciente. Eu tô colocando 4 bolsas de hemo concentrado em 1 hora ou 10 bolsas em 24 horas. Ou seja, olha o tanto de hemo concentrado que esse paciente recebeu. Ou seja, ele realmente é um paciente classe 4 que precisa desse protocolo tão agressivo. E a gente também pode fazer hemotransfusão simples mesmo, né, Gil? Que é um para um, que é uma coisa, né, mais tranquila, tem mais acessível, né, nos nossos hospitais, porque às vezes acontece, tá? A gente tá lá na sala de trauma, precisa de bolsa, não tem bolsa, e o que que a gente faz? A vida não é fácil não, na teoria tudo é muito lindo, mas na prática fica um pouco complicado. Mas assim, Gil, aproveitando que a gente está falando de atendimento politraumatizado, uma coisa que vem muito com atendimento politraumatizado é trauma crânioencefálico. Na verdade, a gente vai tentar falar de todos os traumas aqui. Óbvio, tentar, porque eu falei tentar, porque não dá para falar, gente. Trauma tem um curso do TLS só para a gente falar sobre trauma, mas a gente vai trazer aqui as principais pontos que são cobrados nas provas. E aí eu queria começar falando de trauma crânioencefálico. Queria saber se você me dá essa autorização, viu? Não, claro, pode falar. Eu sei que tem algumas coisinhas que sempre caem de trauma crânioencefálico, que assim, você vai ter na prova, e eu sei que principalmente assim, exame de imagem é uma delas, tanto você ver a imagem quanto você saber solicitar. Então, você vai falar um pouquinho disso aí pra gente? Esclarecer aí Então, quando que eu tenho que pedir? não, vamos nessa, porque assim, a banca, a primeira coisa que ela vai te pedir é você saber indicar o exame de imagem. Todo paciente que sofreu um trauma crânioencefálico precisa de um exame de imagem, viu? Ó, até onde eu sei não Exato. precisa não, eu acho que tem algumas indicações certinhas de pedir. Exato, a gente não pode comer bola de todo paciente que chegou lá no nosso PS, a gente ir pedir tomografia. Além de ser submeter o paciente a um exame que tem radiação, pode ser iatrogênico. Então a gente tem que saber a indicação certinha de pedir. Mas a gente também não pode dar bobeira de não pedir. Então, quando é que a gente pede tomografia? A gente vai usar o mnemônico solicitar. Eu preciso aí da ajuda de vocês para tentar acompanhar comigo. O S é quando eu tenho uma suspeita de fratura de crânio ou de face.
O O é quando o paciente tem vômitos repetidos e persistentes. O L é de convulsões repetidas, persistentes. O I é de idosos, ou seja, se o paciente é um idoso, teve um trauma crânioencefálico, ele vai ganhar sim uma tomografia. O CI é de cefaleia progressiva. O T de TCE grave a moderado, ou seja, o meu paciente que chegou com TCE, o Glasgow dele é 14, ele não precisa de uma tomografia. Mas se o paciente tem um Glasgow entre 13 e 12, ele com certeza precisa de uma tomografia. O A de amnésia e o R de rebaixamento do nível de consciência. Eu acho que esse é o mais fácil de lembrar, porque assim, eu não consigo imaginar uma situação, quer dizer, consigo, viu? Porque já aconteceu. Mas assim, outro dia eu estava de plantão, chegou um paciente que foi vítima de um TCE. Ele chegou, o paciente estava andando, falando, conversando, e você pensa, ok, o paciente está tranquilo, o Glasgow 14, 15, vamos ficar relaxada. Quando a gente comecei a investigar um pouquinho mais, o paciente não fazia ideia do que tinha acontecido. Uma amnésia assim total. Não sabia nem como tinha parado lá, quem tinha levado ele, não sabia descrever nada do acidente. Ou seja, por essa questão da amnésia, é um sinal de alarme. Aí eu pedi tomografia, porque era uma indicação super clara nesse caso. Então não vamos esquecer, não vamos bobear, porque a gente pode estar aí tendo uma lesão mais grave do nosso paciente e a gente não está vendo, porque realmente algumas coisas, né, acontecem aí no passar do tempo. Com E certeza. eu E sei aí que uma vez que é só lembrar de solicitar. Pensou em solicitar, vai ali pela letrinha que vocês vão conseguir sim, viu, gente? Super fácil aí de lembrar, podem ficar tranquilos. beleza. E uma vez que a gente solicitou, a gente tem que saber analisar também, não é mesmo? A gente tem que ver a imagem e saber olhar o que que tem de alteração ali. E as provas, elas costumam cai muito imagem de trauma crânioencefálico, principalmente quando a gente está falando de hematoma. Então a É, gente com trouxe até de certeza. exemplo aqui para vocês, uma prova do Espírito Santo, em que eles colocam 4 imagens, de tomografias, e a gente precisa saber identificar qual que é um hematoma epidural nas imagens. E eu sei que a gente sempre tem um pouquinho aí, né, de dificuldade de diferenciar um hematoma epidural do hematoma subdural, e que a gente tem algumas coisas para lembrar disso, né. Então nessa questão mesmo que ele traz, pedindo pra gente, falar qual que seria, né, o hematoma epidural, a gente tem que lembrar que a gente tem epidural, então a gente está falando de um sangramento arterial, certo? Artéria meningia média, então a gente geralmente tem aí um trauma na região temporal, alguma coisa assim. E quando a gente fala o epi, a gente lembra de o quê? Limão, que tem o i. Então é aquela imagem que a gente vê que parece um limão, mas que, né, nos termos médicos, uma imagem biconvexa. E esse hematoma ele é diferente do subdural, não é, Isa? Nossa, completamente diferente. E assim, Ju, muito bom esse joguinho de palavras que você fez. Porque a gente pode pensar se EP começar com é uma vogal, assim como arterial. Então a gente faz esse link aí de os começados com vogais, eles são par. O epidural é da artéria. E o I do final de epi do limão, que é aquela imagem bem redondinha, gente, biconvexa, como a Gil falou. E por que eu falei disso, né? Porque a gente consegue usar essa mesma estratégia para falar de subdural. O S é de consoante, assim também como o venoso, que é o tipo de sangramento que esse paciente apresenta, que é justamente aí uma lesão de veias entre a dura mata e o córtex. Então, o paciente venoso, ele é subdural, porque os dois começam com consoante. E o sub termina em B, B de banana. Então, quando a gente vê uma imagem, a gente vê uma imagem bem alongada, e se vocês conseguirem pensar na banana e tentar encaixar a banana na imagem, fica bonitinho. Então, é assim que a gente consegue diferenciar. E nos termos médicos, seria uma imagem mais côncava, né? E aí, Gil, agora que eu falei, expliquei mais ou menos, a gente explicou, dava para acertar essa questão só com a dica, sem saber Não, nada? dava com certeza. Se a gente soubesse que num hematoma epidural tem esse formato mais de limão, tinha uma imagem idêntica. Assim, só biconvexa ali para você acertar facilmente. Você bater o olho, você sabia. Então, assim, gente, foco aqui que é importante. E quando a gente fala de hematoma epidural, a gente também não pode deixar de comentar em relação ao episódio, ao intervalo lúcido, né? Então, assim, a gente estava falando das indicações de TC e tudo mais, mas um paciente que ele
sofre um trauma crânioencefálico e ele, né, ele recupera ali a consciência, só perdeu a consciência na hora do trauma, e depois de um tempo ele começa a rebaixar, ele começa a ter um Glasgow menor, a gente não pode, a gente tem que pensar nessa presença do intervalo lúcido, porque é justamente essa artéria meningeal média ali, ó, jogando sangue até o momento que ela começa realmente a expandir aquele hematoma, e aí ele começa a dar sintoma. Então a gente tem que lembrar disso. Então, às vezes a sua questão vai trazer, em vez de ser uma questão mais direta assim, ela vai trazer um paciente com esse quadro. Então, o paciente ele vai estar bem, vai chegar lá no hospital para você, e aí em algum momento ele começa a deteriorar. Não é isso, Isa? Não, isso aí é a chave para matar a questão. Se a questão colocar que o paciente apresentou um intervalo lúcido, a gente pode ir no epidural sem medo de errar. Esse paciente com certeza tem um hematoma epidural. Nas provas, tá? Na vida a gente sabe que não é tão claro assim. Mas nas provas pode ir tranquilo, sem medo. Além do trauma crânioencefálico, a gente tem outros tipos de trauma, né, e que a gente vê bastante na vida médica ali, né, no dia a dia. Um deles é o trauma torácico, não é mesmo? E a gente Ai, não tem vou mentir, algumas eu amo, tá? Eu amo estudar, não ver. Ver é terrível, manejar também, super complexo, paciente. É bem desconfortável o paciente, mas eu amo estudar trauma torácico. e tem algumas condições que a gente não pode deixar de identificar num trauma torácico, não é isso, Isa? Algumas condições que são ameaçadoras demais à vida do paciente, e a gente precisa resolver ali na hora, porque senão o paciente ele vai deteriorar, ele vai parar, e aí a gente vai ter mais dificuldade para resolver e manejar esse paciente. Você quer falar um Inclusive, pouquinho sobre isso? Inclusive, Gil, algumas dessas causas de trauma torácico são causas de parada. Então, assim, a gente precisa intervir de fato, né? E o melhor de tudo, a maioria dessas lesões, o diagnóstico é clínico. A gente não precisa de exame, a gente só precisa, ao escutar ali aquele paciente com atenção, fazer uma amnésia um pouco mais elaborada. E aí vamos começar pelo pneumotórax hipertensivo. Gente, a gente não vai ficar aqui falando de quadro clínico ou fisiopatologia. O que é que você precisa saber na prova? A prova vai te dar paciente instável, que tem um desvio de traqueia, turgência de jugular, hipertimpanismo, quando você percute o pulmão desse paciente e o murmúrio está diminuído ou até abolido. Esse paciente ele tem um pneumotórax hipertensivo. E aí a banca vai te pedir o tratamento imediato e o definitivo. O imediato, a gente vai fazer uma punção ali, uma toracocentese de alívio no quinto espaço intercostal. Lembra que essa é a nova atualização, tá? A gente não faz mais no segundo espaço. E quando eu vou fazer o tratamento definitivo, que é justamente a drenagem torácica, eu vou fazer no mesmo espaço, ou seja, fica um buracão ali do lado do outro. Então, as duas medidas são no quinto espaço. Então, não tem erro. Paciente instável, com desvio de traqueia, turgência de jugular, hipertimpânico. Lembra, tem ar no espaço interpleural, vai estar super hipertimpânico por conta daquele ar. E óbvio que não está entrando ar no pulmão, aquele pulmão vai ficar abolido. Então, e pneumotórax hipertensivo, tá? Essa é a cara clássica do pneumotórax. Eu Isa, nunca você peguei, graças a Deus. enfatizou muito aí, pelo que eu percebi, né, esse hipertimpanismo. E é porque quando a gente fala de algumas outras condições, a gente tem um quadro muito parecido com o pneumotórax hipertensivo, né? No caso no hemotórax do hemotórax maciço, por exemplo. E aí, qual que é a diferença entre os dois? Gil, você tocou no ponto perfeito. Antes da gente começar a falar da diferença, eu queria só ressaltar uma coisa. A gente tem um hemotórax, mas a gente tem um hemotórax maciço, que é o que as bancas gostam. Que é quando a gente tem um acúmulo de no mínimo 1.500 ml de sangue ou mais do que um terço da volemia do meu paciente está ali naquele hemotórax. Então, isso a gente considera um paciente com hemotórax maciço, tá? Um acúmulo de 1.500 ml de sangue ou mais de um terço da volemia. E o que é que o meu paciente também tem? Ele tem instabilidade, mas quando a gente percute, ele está maciço. Essa é a diferença. E o murmúrio está abolido também ou reduzido. Ou seja, a única diferença vai ser a ausculta. Ou a percussão, desculpa, gente. Então, assim, quando a gente percutir, vai estar maciço, porque é sangue, né? Sangue não tem som, claro, pulmonar. A gente vai percutir, vai ter alguma coisa sólida ali por conta do sangue. Então, esse é o grande diferencial. Então, assim, leiam com bastante atenção as informações que a banca vai te trazer. Porque apenas esse detalhe vai fazer você matar a questão. Porque, mais uma vez, o diagnóstico dessas duas condições é clínico. A gente não precisa de tomografia, a gente não precisa de muito menos de raio-x, de nada. A gente só precisa do nosso esteto.
A gente sabe que na prática não é bem assim, né, Isa? Que, assim, chegou lá no trauma, o paciente vai receber um raio-x, se tiver trauma torácico, e as questões trazem isso, gente. Então vocês vão ver muito raio-x e vocês não precisam olhar o raio-x. Pelo caso clínico, vocês vão saber do que está se tratando. Então, assim, lembrar essas 2 diferenças. E a principal, quando a gente está falando de hemotórax maciço, eu sei que uma coisa que as bancas adoram cobrar é quando que a gente vai fazer toracotomia. Então, assim, a Isa falou muito bem da toracocentese de alívio ali, quando a gente está falando do pneumotórax hipertensivo, mas quando a gente está falando de hemotórax maciço, a gente faz, obviamente, uma punção também de alívio, uma toracocentese, mas a gente tem que saber quando que a gente vai fazer uma toracotomia, quando que a gente vai abrir o tórax desse paciente. E assim, a gente tem 3 indicações claras e que você precisa ir com elas claras da sua cabeça para a prova, porque cai e cai muito. Então, a primeira delas é: você fez ali a punção de alívio, saiu mais de 1.500 ml de sangue, você vai abrir o tórax desse paciente. Ele está sanguinando pelo tórax, gente. É muito líquido saindo ali. Então, você vai precisar de uma medida um pouco mais intensa. Se você colocou um dreno ali, saiu 200, 300 ml por hora, em 2 a 4 horas consecutivas, também esse paciente também está perdendo muito sangue, gente. 300 ml por hora em 4 horas, ó, vamos fazer as contas, dá 1.200 ml, Mas é muita sangue pra coisa. caramba. Muito Exato, a gente sangue. precisa intervir. E uma outra coisa que é sempre que a gente, quando a gente fala de trauma, a gente precisa saber, é a gente também ver a necessidade do paciente. Então, assim, a gente está com o paciente ali, a gente está manejando ele, o paciente está precisando toda hora transfundir. Gente, alguma coisa não está certa, né? Então, a gente precisa abrir esse tórax também. Então, vai com essas três indicações de toractomia, que vai ser ali uma medida heróica para a gente salvar aquele paciente que é abrir o tórax. A gente vai abrir em, óbvio que nesse caso vai ser em centro cirúrgico, mas a gente vai ter que tomar alguma medida mais imediata para salvar esse paciente. Não é isso, Isa? Não, com certeza. E assim, as bancas cobram muito essa diferença entre pneumotórax e hemotórax e tratamento. Então, assim, vocês forem com isso para a prova, gente, vocês aí manobram a maioria das questões. E óbvio que a banca cobra outras coisas também, né? Por exemplo, o pneumotórax aberto. Não chega a ser uma lesão tão ameaçadora à vida quanto um pneumotórax hipertensivo, que, se vocês lembrarem aí comigo, é uma das causas de parada, quando a gente pensa no 5H, 5Ts, mas o pneumotórax aberto, ele tem o seu lugarzinho nas bancas, porque a definição dele, que geralmente é mais cobrado, é quando a gente tem uma ferida profunda naquele tórax de grandes proporções. Grandes proporções, eu digo, maior que 2/3 do diâmetro da traqueia. Ou seja, o meu pulmão está competindo ali com a traqueia. Isso faz com que faça um pneumotórax, por isso que o nome fica aberto, ou seja, alguma coisa perfurou aquele pulmão, aquele tórax, e agora essa ferida é tão grande que está competindo lá com a traqueia. E aí a gente vai ter murmúrio diminuído, né, do lado afetado, e a gente vai perceber um murmúrio, um movimento ruidoso da respiração. Então o paciente está respirando, digamos assim, por 2 lugares, né? E aí, gente, diagnóstico é clínico, eu não preciso fazer raio-x para esse paciente. Eu estou vendo lá um buraco no tórax do paciente, o paciente não tem murmúrio, mesmo com o buraco tá lá, eu estou ouvindo barulho de ar entrando, eu ausculto, o lado tá abolido. Não tem como estar normal. Isso é um pneumotórax aberto. E o que é que a gente faz? Um tratamento imediato, que vocês vão ver que parece mágico. Na vez que eu vi, eu não acreditei, tá, Gil? Eu falei, não, não acredito que isso funciona. Que a gente acha que é coisa de livro, né? Ai, balela. Mas é o curativo de 3 pontas. Gente, a gente prende, né, o curativo no tórax do paciente e deixa apenas um lado aberto, que faz uma válvula unidirecional. Isso resolve, tá? Temporariamente. Óbvio que esse não é um tratamento definitivo. O tratamento definitivo para esse paciente é a drenagem torácica e depois uma toracotomia para a gente resolver essa ferida. Mas é isso, tá? Para não esquecer mais. Facinho, ficou leve, não foi? Ficou leve, fala a verdade. E ainda falando de trauma, né, a gente tá falando muito aqui, né, do pulmão, mas a gente também pode ter algumas coisas cardíacas quando a gente tá falando de trauma torácico. E acho que o principal dela, quando a gente vai olhar ali na prova, um paciente que tem o quê? Tamponamento cardíaco, comum de Causa de cair, parada, e tá? aí causa de parada também, então assim, a gente precisa estar atento, e a gente precisa estar atento principalmente à tríade de Beck, não é isso? É uns sinais e sintomas que vão aparecer ali para você no seu atendimento, e que você bateu o olho em alguma dessas 3 coisas que a gente vai falar agora, você vai falar assim: "Tamponamento cardíaco, eu sei o que eu tenho que fazer", certo? Então quando a gente está falando de tríade de Beck, a gente tem que lembrar do abafamento das bolhas cardíacas,
hipotensão e a gente também vai ter engurgitamento e estase jugular. Então, gente, o que que a gente está pensando aqui? A gente está pensando que a gente tem sangue em volta do coração. Então a gente tem uma lesão que está comprimindo aquele coração e tem líquido em volta dele. Então a gente realmente não vai conseguir escutar direito o batimento do coração, vai estar abafado. E como esse sangue o paciente está sangrando, obviamente ele vai ter hipotensão. E por fim, por que que a gente vai ter estase jugular? Porque justamente ali, ó, o coração ele não está batendo, a pressão está muito grande em cima dele, e esse sangue não vai conseguir voltar para o coração. Então ele vai ficar parado ali mesmo. E Agora, assim, Ju, uma coisa curiosa sobre esse caso é que, apesar dessa clínica ser super famosa, a tríade Beck ela não é tão presente na prática. Por isso de que o diagnóstico do tamponamento cardíaco é pelo EFEST. Nesse caso, a gente não vai fazer diagnóstico clínico, tá? Porque nem sempre o paciente pode ter a tríade Beck. Então, quando a gente suspeitar, a gente precisa aplicar o EFEST nesse paciente. E o EFEST é super, útil também para a gente fazer o tratamento, né. A gente faz ali o quê? Uma punção guiada, a gente vai fazer então uma pericardiocentese, aqui subtifoidiana, né, então a gente faz ali uma punção de alívio para melhorar o quadro, né, hemodinâmico desse paciente, para depois a gente fazer o tratamento definitivo, que vai ser uma toracotomia. Então assim, o EFEST ele ajuda tanto no diagnóstico, quanto também na nossa terapêutica. Exatamente. E aí, você foi falar de coração, mas eu me lembrei de uma coisa, a gente tem que falar de tórax instável. Então, assim, para fechar pulmão, gente, um tórax instável é quando o meu paciente ele tem 2 ou mais costelas adjacentes fraturadas em pelo menos 2 lugares. Complexo, né? Então vamos lá. Eu tenho 2 costelas ou mais fraturadas em mais de 2 lugares. Ou seja, imagina, meu paciente ele tá com dor e não tá conseguindo respirar adequadamente. Ele faz uma respiração paradoxal, né, por conta da presença das fraturas. Nesse caso, a gente não vai fazer nenhuma medida invasiva. A gente vai ofertar oxigênio para o nosso paciente, dar conforto, fisioterapia, analgesia para esse paciente, porque a dor também faz com que ele restringe um pouco a respiração e piore, né, todo a dispneia e o conforto que o paciente tem. Mas cuidado, o que é que mais cai de tórax instável? Nem é tratamento, é a definição e saber que a principal complicação do tórax instável é a consolidação, a contusão, na verdade, pulmonar, né? Justamente por conta desse todo esse desconforto, essa respiração paradoxal, nosso paciente pode acabar evoluindo para contusão pulmonar. Ah, mas E também, assim, né, Isa, um trauma tão intenso, capaz de quebrar 2 ou mais costelas, realmente vai bater ali no pulmão desse jeito, aí a gente perdeu, o nossa proteção natural do pulmão, não tem como não. E realmente, aí quando a gente tem contusão pulmonar não tem o que fazer, a gente só dá suporte e espera melhorar. E aí a gente exatamente. lá E conforto, né? Analgesia, porque esse paciente está comendo uma dor terrível. E, Gil, a gente tá falando de trauma torácico, mas eu queria falar sobre trauma de cervical. Tá ali próximo, um irmão do outro, então vamos falar rapidinho, porque as bancas começaram a cobrar bastante isso nos últimos anos, que é o trauma cervical. O que, que a gente precisa saber? As zonas. Eu lembro que são 3 zonas, e aí a gente tem indicações de fazer uma intervenção imediata caso o paciente apresente algumas condições. O que eu me lembro, Gil, me complementa aí se eu tiver esquecido de algum. Se meu paciente tiver um sangramento ativo, ou ele tem um hematoma em expansão naquela região cervical, eu vou fazer uma exploração. Se meu paciente estiver instável, eu acho que essas são as principais, né? Gente, se vocês puderem lembrar só de duas, lembra dessas: instabilidade e sangramento ativo ou hematoma em expansão. Você lembra de mais alguma, Gil? Tô esquecendo de alguma coisa? Isa, eu lembro também que algumas coisas a gente costuma pensar também, por exemplo, comprometimento de via aérea, a gente pensa que lesionou ali traqueia, lesionou outras estruturas nobres do pescoço, e Não, sopro verdade. arterial também é importante, porque quando a gente está falando de pescoço, o que que passa ali perto? Passa a carótida, então a gente tem que ficar atento a isso também, examinar bem o pescoço dos pacientes, principalmente pacientes que têm aí lesão cervical, porque a gente tem estruturas muito nobres nessa região, né? A gente está falando aí de artérias importantes, a gente está falando de via aérea, a gente tem muita coisa que passa no pescoço, não tem como não. Exato. Gente, e independente das zonas, essas indicações são para todas as zonas. Não importa se é zona 1, zona 2, zona 3. No caso da zona 1, ela vai da clavícula até o manubro esternal à cartilagem cricoide. Já na zona 2, é da cartilagem cricoide até o ângulo da mandíbula. E a zona 3 é do ângulo da mandíbula à base do crânio.
Então, essas são as zonas, passando rapidamente, não cai tanto assim, mas é muito importante você saber. E saber essas coisas, que na presença dessas condições, a gente vai fazer uma exploração imediata, tá? Conduta invasiva, a gente não vai fazer tratamento conservador nesse caso. Que Isso, a também gente tá falando. Hã? não, pode falar. Eu falei que seria super possível tratamento conservador caso não houvessem essas lesões. Ah, não, com certeza. E sempre lembrar, né, danificou platisma, a gente precisa dar uma olhada ali com maior cuidado. Platisma é esse músculo que a gente tem recobrindo, né, a face e o pescoço. A gente precisa dar uma olhada para ver se não entrou em alguma zona e não teve alguma lesão de alguma estrutura mais nobre. Assim, trauma cervical talvez não caia tanto, mas eu sei que trauma abdominal e urinário, assim, cai direto nas provas e que tem umas coisas assim que a gente não pode ir para a prova sem saber. E acho que a principal coisa quando a gente está falando desse tipo de trauma é a indicação de laparotomia. E eu sei, guardo sempre três, independente do tipo de trauma. Eu guardo que se o paciente estiver instável, a gente precisa fazer uma laparotomia exploradora. Se a gente tiver sinal de peritonite, por que que a gente fala de peritonite? Porque o sangue irrita o peritônio, então o paciente ele vai ter defesa quando você vai examinar o abdômen. Então isso também é um sinal que a gente precisa explorar esse abdômen. E a presença de pneumoperitônio ou ruptura de diafragma. Então, assim, são indicações que a gente precisa ali entrar. Então, a gente tem pneumoperitônio. Outra coisa que também costuma cair é evisceração. Além da estabilidade hemodinâmica e peritonite, o paciente que é eviscerado, então o intestino está saindo ali pelo abdômen, está saindo estruturas que eram para estar ali dentro, a gente precisa abordar para a gente evitar choque, para a gente evitar aí contaminações, infecções. Não é isso, Isa? É, mas assim, Gil, curioso você falar isso de trauma abdominal, porque trauma geniturinário não é tão isso que cai. Geralmente as bancas, eles querem um diagnóstico, né? Por exemplo, trauma de bexiga, a gente tem aquela clássica lesão da orelha de Mickey, da chama de vela, que é justamente isso que a banca quer. O meu paciente, quando ele tem. Gente, coloca isso na cabeça de vocês. Meu paciente tem um trauma de bexiga, ele precisa de uma cistografia retrógrada. Ponto. Todo paciente que tiver um trauma de bexiga, ele precisa de uma cistografia retrógrada. Estou repetindo para vocês internalizarem aí. E o que é que a gente vai diferenciar na imagem? Se o meu paciente tem uma laceração intraperitoneal ou extraperitoneal. E aí a banca vai te dar imagem e vai pedir para você dar o diagnóstico a partir da imagem. E essa aí que é a diferença. Quando a laceração for intraperitoneal, você vai ver uma imagem da orelha de Mickey. Nesse caso, a gente faz uma laparotomia e uma rafia da bexiga. Nosso paciente está sangrando para dentro do peritônio, tá, lacerou para dentro, então eu preciso de uma medida mais invasiva. Então, laparotomia e rafia da bexiga. Mas se o paciente tiver uma lesão extraperitoneal, ou seja, tá, extravasou para o lado, a gente vai ver uma imagem mais em chama de vela, uma imagem mais expansiva lateralmente. E aí, nesse caso, a gente vai fazer apenas um cateter de Foley por 10 a 14 dias e ficar observando aquele paciente. Então, essa é a principal diferença. Orelha de Mickey está indo para cima, a gente pensa em laceração intraperitoneal, laparotomia e rafia da bexiga. Extraperitoneal vai mais para os lados, vai chamar de vela, cateter de Foley 10 a 14 dias. Fechou? É. Não, fechou. Agora a gente não vai esquecer mais isso e também a gente tem que lembrar que por quê? A gente tem um tratamento que é conservador e um tratamento que a gente precisa operar. Então, assim, tem que pegar essa imagem e saber identificar. Outra coisa que eu tenho, falando ainda de gênito urinário, que a gente tem que saber identificar, principalmente até quando a gente está atendendo um paciente politraumatizado mesmo, não só vendo o trauma geniturinário, não, mas é quando a gente tem o quê? Um trauma uretral. E por que que a gente tem que saber identificar um trauma uretral? Porque a gente não vai passar catéter nesse paciente. A gente tá ali com uma lesão e o catéter pode só piorar essa lesão, então a gente não vai passar. E aí, quando que a gente vai pensar num trauma uretral? Quando a gente tiver dor e abalamento no hipogastro, então a gente pensando lá embaixo, equimose perineal ou escrotal, então a gente tá vendo ali um hematoma, tá vendo arroxeada a região, se a gente tiver sangue, gente, então, assim, viu sangue no meato uretral, não tem como a gente passar um catéter, alguma coisa ali, não. Se o paciente, ele conseguir urinar, isso é mais difícil da gente ver na prática, né? Um paciente vítima de trauma urinando ali. Então, assim, se tiver hematúria ou então dificuldade de esvaziar a bexiga, a gente também está pensando em num trauma uretral. E a gente tem que identificar o diagnóstico. Definitivo, ele vai ser feito pela uretrocistografia retrógrada também, e a gente vai ver o extravasamento de contraste. Então, assim,
Identificou esse tipo de trauma, a gente vai contraindicar, a sondagem vesical, tá. E por que que eu tô enfatizando isso? Porque é o principal que cai nas provas. É tipo assim, eles te dão esse paciente, e aí você tem que ver os sinais que podem indicar esse trauma uretral. E outra coisa que a gente tem que lembrar sempre desse ponto, quando a gente estiver falando de atendimento ao politraumatizado, porque uma dos manejos que a gente faz do politraumatizado é a sondagem vesical, principalmente pacientes vítimas de choque ali, pra gente ver o débito urinário e avaliar como que tá sendo a reposição volêmica. Então, assim, a gente tem que saber esses indicativos, não é mesmo, Isa? Perfeito, perfeito, Gil. E aí é só pensar, cistografia para trauma de bexiga, uretra para cistografia para trauma de bexiga, uretra. Então, fechou. E aí, Gil, se você me permite, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente precisa continuar falando das principais coisas que caem nas provas, mas fora trauma, né? Porque apesar de trauma ser muito bom, muito gostoso, sou muito fã de trauma, a gente precisa falar de icterícia, né? Icterícia em condições litiásicas, porque a gente pode ter um paciente que está ictérico, amarelo, condições alitiásicas, né? Mas falando das condições litiásicas, a gente fica que bomba nas provas: colelitíase, colecistite e coledocolitíase. E o que a banca vem cobrando muito são os critérios diagnósticos de Tóquio. O que é isso? A gente vai classificar se o paciente tem colecistite a partir de alguns sinais que ele apresente. Então vamos lá. O critério de Tóquio ele me dá um critério A, que o paciente ele tem sinais locais de inflamação. Ele tem sinal de Murphy, ele tem massa ou sensibilidade no quadrante superior direito e ele tem febre. Desculpa, febre não, febre é sinais sistêmicos já. Então, os locais são dois, o Murphy e a dor. Se ele tiver sinal sistêmico, ele vai ter febre, PSA elevada, leucócito elevado, são sinais sistêmicos de infecção. O nosso basal aí, o feijão com arroz do todo PS. E os achados de imagem, aí que a gente mata a questão. Quando a gente tem uma imagem característica de colecistite aguda, que é justamente ver os cálculos ali na vesícula, a vesícula distendida, a parede um pouco mais espessada, são sinais de colecistite. Para a gente dar o diagnóstico mesmo fechado, a gente precisa de um item A, um item B e o C. Precisa dos três critérios, pelo menos um de cada. Mas um diagnóstico presuntivo, ou seja, estou suspeitando fortemente, é quando eu tenho um item A e um item do B. E eu preciso investigar melhor o meu item C. Né? O que é que o meu paciente está tendo, que ele tem tanta cara de colecistite e não é colecistite. E aí a gente Pode sempre ser usa colecistite. ultrassom, né? A gente geralmente usa ultrassom ali. Eu tive colelitíase, eu tive cólica biliar aí, eu vou falar que não é uma dor tranquila. Tudo bem que assim, né, eu fui só para o hospital porque a dor já estava doendo demais há muito tempo, achei falei assim: "Tô com medo de ser colicistite". Se eu soubesse esses critérios aí, não tinha nem ido para o hospital, entendeu? Porque eu já ia saber que eu não tinha todos os Não, Ju, tu critérios tem que não. ir para o tratamento cirúrgico. O paciente tem colecistite, tratamento cirúrgico, né? Colecistectomia. Tinha que ter isso de qualquer jeito. Não, mas eu tenho só colilitíase, eu não tenho colicistite, não tive colicistite não, foi só a pedra mesmo ali, que estava só incomodando, foi só a cólica biliar. E os casos vão ser assim, né, a gente vai ter geralmente uma mulher, então a gente vai ter também aqueles 4 Fs, né, uma mulher que é multípara, ela geralmente está ali com sobrepeso, obesidade, então a gente tem que acima dos 40 anos, se pensar mesmo, eu só tenho um critério, mas ok, mas eu tenho colilitíase. É isso. E aí a gente vai ter essa paciente evoluindo, então, com esses sinais, tanto locais quanto sistêmicos, e a gente vai pedir um ultrassom e vai ver essas alterações e vai dar o diagnóstico, gente. É isso, saber quando que a gente vai indicar a colecistectomia. Mas assim, pode ser colecistite, mas pode ser coledoclitíase também, né? E a principal diferença quando a gente fala desses casos é que na coledoclitíase na colecistite, a gente não tem tanto ali, a gente não tem icterícia, né. Quando a gente fala da coledocolitíase, a gente vai ter icterícia, uma icterícia aí flutuante, e aí quando a gente geralmente faz o ultrassom primeiro, né, porque a gente está suspeitando ali de algum acometimento de via biliar e é o exame inicial para a gente avaliar, apesar de não ser o exame padrão ouro para coledoclitíase, né, a gente vai ver ali dilatação de colédoco, a gente vai ver dilatação de via biliar, e aí, por conta disso, a gente vai indicar fazer CPRE para ver como que tá, para ver a dilatação, de onde que ela é, né, e fazer o tratamento, às vezes, já com esse método aí de imagem. Ó, colecistite não dá icterícia não, mas tem outras coisas que dá. Coledocolitíase é uma delas.
e presença de tumor de cabeça de pâncreas também, tá, gente? Então, assim, o que é que a banca gosta muito de tumor de cabeça de pâncreas? Não é nem diagnóstico, não é quadro clínico, é conduta. Principalmente os critérios de que aquele tumor é um tumor irressecável. Então, vamos lá pensar comigo. A gente vai pensar em acometimento de artéria, veia, linfonodo e metástase à distância. Esse aqui você já matou, que eu já dei um spoiler. Toda vez que o paciente tiver uma metástase à distância, esse tumor ele é irressecável. Mas vamos lá, critério arterial. Se ele tem um contato íntimo maior que 180 graus com a artéria e veia mesentérica e tronco celíaco, esse paciente tem um tumor irressecável. Porque imagina eu ressecar um tumor que está tão próximo dessas estruturas tão vitais. Impossível de ser ressecável. Ou se o paciente ele tem, pensando em veia, ele tem um contato com a veia mesentérica superior ou veia porta, também não tem como. E se o paciente tem uma linfonodomegalia além das margens de ressecção, ou seja, não adianta muito, né, ressecar aquele tumor. Então, esses são os critérios de ressecabilidade. Pensar em contato com a artéria, veia, linfonodomegalia e presença de metástase à distância. E aí sim a gente consegue matar a maioria das questões que vão ser sobre isso. Critérios de irressecabilidade. Eu falei de tumor de cabeça de pâncreas, você achou que eu ia falar de tumor de vesícula? Até poderia, mas não cai tanto. O que mais cai é pólipo mesmo de vesícula. Saber quando eu preciso intervir um pólipo na vesícula. Quando esse pólipo me passa um sinal de malignidade. A gente vai remover, para resumir, Gil, bem resumido, ó, ouvinte, respira aí, foco, vou falar apenas uma frase. Se você gravar isso, lembra disso, pega uma caneta e escreve, você acerta todas as questões sobre pólipos de vesícula, porque é isso que eles querem, que você indica ou não a remoção desse pólipo. Se o paciente for sintomático, a gente vai remover aquele pólipo, a vesícula, né, logo toda. E se o paciente ele for assintomático, mas ele tiver um pólipo maior que 1 centímetro, ou se ele tiver um pólipo maior que 8 milímetros, mas ele tem cirrose associada à colangite esclerosante primária. Isso aí é decorebazinha, é só gravar maior que 1 centímetro, paciente assintomático, a gente remove, e se o paciente estiver sintomático também. Não, Acho que foi importante tudo, né? saber. Foi, de icterícia e essas condições relacionadas aí com a vesícula e a via biliar, foi. E, gente, isso aparece na prática clínica, viu? Eu atendi um paciente que ele fez um ultrassom, porque ele tirou da cabeça dele que ele precisava fazer um ultrassom de abdômen total. E ele chegou pra mim já lá com o ultrassom, falando assim: Meu Deus, me veio um pólipo, o que que eu preciso fazer? E aí o pólipo dele era pequenininho, era de 0,6, tipo assim, 0,6 centímetros, 6 milímetros. Então, tipo assim, era coisa muito pouca. E aí a gente falou assim: não, a gente vai observar, porque é óbvio também que se esse pólipo crescer, a gente também não pode ficar parado, não, a gente tem que operar. Mas naquele momento não tinha indicação nenhuma, porque o paciente não tinha sintoma nenhum. Então, assim, vamos ficar atento, porque às vezes um pólipo ele pode evoluir aí por um câncer. Então, por isso que a gente tem essas indicações claras de quando tirar ou não. E falando em operar, vamos falar de pré-operatório, né? Que eu sei que é um assunto que todo mundo ama. Brincadeira, tá, gente? Eu sei que não é muito a praia da maioria das pessoas pré-operatório. Realmente as questões são um pouco mais complicadas, mas juro pra vocês que cai. Juro mesmo. Gil, alguma questão aí que você lembra, assim, pra gente comentar aqui agora? Isa, você enfatizou bem, viu? Cai e cai muito. E, assim, pré-operatório costuma cair muitas coisas, né? E a gente sempre vê uma coisinha ali, questão, mas medicamento é uma coisa que vai cair na sua prova. Gente, vai cair em alguma das provas que você fizer, se a gente tem que manter ou tirar o medicamento do paciente. E aí, um exemplo disso que a gente trouxe aqui foi a prova da Unifesp de 2021. Ela traz um homem de 49 anos de idade que ele está usando beta-bloqueador e ele vai fazer uma colecistec. A gente estava falando de colecistec até agora, olha aí. Um paciente que vai precisar fazer e aí ele usa beta-block. E aí a Unifesp quer saber de vocês, a gente vai tirar ou a gente vai manter esse medicamento? E se a gente tirar, quando que a gente vai tirar? Então, assim, a resposta certa é manter até o dia da cirurgia. E aí, depois disso, a gente volta, né? Depois com o medicamento, mas é só até o dia. A gente suspende não de um dia, tá bom? E aí, gente, a gente tá falando aqui de medicamento, a gente sabe que tem um monte. Isa, me ajuda aqui. Como que eu vou memorizar o que que eu tenho que manter, o que que eu tenho que tirar? Ó, o que é que a gente vai pensar? Toda vez que eu falar em suspender,
A maioria das palavras vai começar com a letra A ou com vogais. Então vamos lá. AINES, antidiabéticos orais, anticoncepcionais orais, antihipertensivos, a grande maioria, tá? Porque tem algumas exceções. Os antiagregantes plaquetários, os anticoagulantes e as vogais insulina de ação rápida e intermediária, tá? E a exceção para esses dois que são os que começam com consoante, mas a gente também suspende, é o tamoxifeno e o fitoterápico. E a gente vai manter as palavrinhas, os medicamentos que vão começar com consoantes, que são os beta-bloqueadores, corticoides, nesse caso a gente troca para hidrocortisona, broncodilatadores, medicações psiquiátricas e as exceções, que começariam com vogais, seriam as estatinas e a insulina de ação prolongada. Óbvio que o meu paciente diabético, eu não vou deixar ele com a hiperglicemia de 500, a gente faz sim uma insulina de ação prolongada. No mais, a gente mantém todos esses consoantes e as vogais a gente geralmente vai suspender. Gente, óbvio que tem um detalhe, o detalhezinho minúsculo, mas assim, se vocês pensarem nisso, vocês conseguem acertar a maioria das questões, que aí não Então erra. Suspender vogal, manter consoante. Então é isso, se a gente soubesse desse macete, a hora que a gente pega aqui a questão da Unifesp, de um paciente com beta block, consoante, a gente vai manter até o dia da cirurgia. Depois da cirurgia, a gente vê como que o paciente vai, porque às vezes o paciente pode evoluir ali com uma bradicardia, alguma coisa assim, mas até o dia da cirurgia a gente mantém o medicamento. Então, se a gente soubesse desse macete, Isa, questão facinha, a gente já tinha acertado e passado para a próxima. Pois é, não precisa ficar matutando aí, não paciente vai descompensar, não. Era só saber. E assim, Gil, uma coisa que também cai muito para operatório, que vem caindo muito, é uma coisa que vem sendo discutido muito, que é a cirurgia segura, a gente evitar a iatrogenia nesse paciente no pré-operatório, que é justamente o protocolo aceito, o protocolo ERAS. Você conhece, Gil? Já usou? Lá no seu serviço usa? Isa, no meu serviço usa de vez em quando, viu? Tenho que falar que tem uns cirurgiões que são mais das antigas e que não estão usando, não, mas a gente puxa a orelha lá e fala assim, ó, a gente tem que fazer, porque isso prova que a gente tem o quê? Menos complicações, né? Pós-operatórias, aí a gente consegue ter um cuidado e menor morbimortalidade associada à cirurgia, né? Então, assim, incentivar isso nos sistemas de saúde aí pro Brasil Com afora. certeza. E assim, uma coisa legal que o protocolo vem trazendo, acho que é por isso que tem uma resistência das pessoas, mas, gente, é muito maravilhoso o protocolo. O que é que ele diz? Para a gente não usar sonda nasointeral, nasogástrica de rotina, ou seja, não é todo paciente que vai precisar. Eu restringi líquido venoso para esse paciente. Todo paciente precisa receber volume absurdamente, a gente fazer um excesso de volume, não. Usar moderadamente nesse volume. Não precisa fazer preparo de colo para todos os pacientes. Casos selecionados que a gente vai preparar o colo desse paciente. E aí a gente vai fazer uma terapia nutricional perioperatória adequada. A gente não vai pegar um paciente desnutrido e colocar na sala. A gente vai otimizar primeiro essa parte nutricional do paciente para operar ele. A gente vai fazer uma mobilização precoce, ou seja, em vez do paciente passar, sei lá, 5 dias restrito no leito, ele vai começar a deambular mais precocemente. A gente vai estimular a movimentação desse paciente, assim como a gente vai estimular a abreviação do jejum, que é uma coisa que todo mundo pensa que o paciente tem que ficar 2, 5 dias de jejum. Não, gente, a meta é que a gente inicie a alimentação oral ou enteral para aquele paciente em até 24 horas do procedimento, se for possível. Então, assim, o jejum verdadeiro, então anota aí outra informação importante, é de 2 horas, tá? O paciente não precisa ficar 8 horas em jejum. Jejum verdadeiro é de 2 horas. E o quanto mais breve, em até 24 horas, é o que fala o protocolo, eu vou reintroduzir a dieta para esse paciente. Que é uma medida muito, 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 que vai prevenir o paralítico, translocação bacteriana. Então, é isso. Acho que você pontuou bem, Isa. E, gente, essa parte de dieta e jejum tá caindo cada vez mais nas provas. Então, assim, a gente tem que saber que o paciente ele tem que se alimentar o quanto antes. Não tem essa, gente, de precisar eliminar flato, deixar cicatrizar quando tem anastomose gastrointestinal. Não é isso. O paciente está aceitando dieta, a gente começa. E se o paciente ele conseguir dieta oral, ótimo. Se o paciente a gente vê ali que o paciente ele não está conseguindo a dieta oral, a gente já vai pensar numa alternativa, e a alternativa mais fisiológica é uma dieta enteral, tá? A parenteral a gente só vai utilizar em último caso, realmente, porque ela é menos fisiológica, então pode dar mais aí, dar menos comodidade para os pacientes, tá bom? Então, 24 horas é o limite ali para a gente reiniciar isso, e paciente desnutrido a gente não opera, não. A gente faz terapia de nutrição antes de fazer a cirurgia.
E aí, decidi operar meu paciente, né? Vou lá operar ele. Estamos falando agora de intraoperatório. Gente, o que cai muito, muito, muito mesmo é anestésico local, tá? E aí uma das coisas que mais cai é saber que os anestésicos locais, eles vão bloquear os canais de sódio dependentes de voltagem. E é por isso que eles conseguem fazer o efeito anestésico, porque eles vão bloquear o impulso nervoso. E aí causa, né, um efeito anestésico. Por isso que em ambientes que estão contaminados com abscesso, que está com secreção purulenta, ambiente infectado, a gente está ácido, eu tenho dificuldade de atravessar esse neurônio, de passar esse impulso de bloquear o canal. Ou seja, não acontece o efeito anestésico. Então aí fica aí a dica, hashtag fica a dica. Toda vez que tiver um local infectado, abscesso, meu anestésico local não consegue agir, justamente porque ele não consegue acessar os canais de sódio dependentes de voltagem, justamente para bloquear todo o impulso nervoso. A Isa pontuou muito bem. Gente, já operei abscesso no bloco cirúrgico, que a gente não usou anestésico, não adiantava, não pegava de jeito nenhum, a gente nem abriu o pote de anestésico. A gente só abriu ali o abscesso e deixou drenar. E o paciente, ele tá em tanta dor que quando você drena o abscesso, isso alivia tanto, gente, que eles nem reclamam de não ter anestésico local, tá? Então, assim, fiquem de olho nisso. Uma outra coisa interessante de anestésico local é a gente saber quando que tem usa vasoconstritor ou não, né? Porque a gente sabe que aí pode ser uma pegadinha, então a gente vai saber que extremidade não usa de jeito nenhum, porque pode ali isquemiar e aí você fazer o paciente sair pior do que já estava, né? Então, assim, nariz, ponta de dedo, nada disso a gente vai usar vasoconstritor, tá bom? Então, outra diquinha aí para vocês pegarem na hora da prova, tá? Mas eu sei que anestésico cai bastante, mas antibiótico também cai, e que é um assunto polêmico aí entre os cirurgiões. Já vi umas coisas assim que a gente fala, meu Deus, que indicação de antibiótico é essa, né? Mas assim, antibiótico profilaxia cirúrgica, Isa. O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que saber? Primeiro, né, a gente tem que pensar em qual é o tipo da nossa cirurgia. É uma cirurgia limpa, uma cirurgia limpa contaminada, é uma cirurgia contaminada ou é uma cirurgia infectada? Se minha cirurgia for classe 1, né, que é limpa e limpa contaminada, eu não preciso fazer antibiótico profilaxia, tá? Incluindo colecistectomia laparoscópica, tá? Novidade, a gente não faz antibiótico profilaxia. Se o meu paciente tiver uma cirurgia classe 3, que é a contaminada, ele vai ganhar antibiótico profilaxia. Se o paciente tem uma cirurgia infectada, a gente já está infectado. Não tem como eu fazer profilático o quê? Já infectou. Nesse caso, eu faço antibiótico terapia. Mas aí, depois de ter passado rapidinho nisso, eu queria abrir uma exceção para as cirurgias 1 e 2, que a gente falou que não precisava de antibiótico profilaxia. Tem algumas exceções, viu? Que são implantes de próteses telas, pacientes com idade maior que 70 anos, coisas que vão mais mesmo do nosso caráter clínico. Se for uma cirurgia de urgência, não consegui preparar bem o meu paciente, não consegui fazer um preparatório adequado, se o paciente é imunodeprimido, se ele está desnutrido, então essas coisas eu vou considerar um pouquinho. E sobre o implante de tela, isso que é a parte polêmica, tá? Porque, assim, no caso das hérnias, a gente tem duas divergências na literatura. O Seviston fala que a gente vai usar antibiótico profilaxia para todos os casos que a gente for fazer cirurgia de hérnia com tela, sem tela, vai usar antibiótico profilaxia. Já o protocolo acerto, que a gente conversou um pouquinho agora, que é o que está caindo nas provas, ele fala que a gente só vai usar antibiótico profilaxia se for usar tela, se for uma idade maior que 65 anos, se o paciente tiver diabetes, neoplasia, obesidade, ou se for uma cirurgia muito prolongada. E aí, nesses casos, sim, está indicada antibiótico profilaxia. No resto, não. Ó, então é Ponto importante polêmico, né? saber. É polêmico, mas é importante saber, porque a gente, quando a gente fala, né, de uma hernioplastia ali, a gente tá falando de uma cirurgia limpa, né? Então, assim, esses pontos que a gente tem que lembrar desses casos é importante. E outra coisa, gente, antibiótico profilaxia cirúrgica, a gente faz em até 1 hora da incisão. E algumas cirurgias a gente mantém por 24 a 48 horas, cirurgias cardíacas, geralmente a gente pode usar por um tempo mais prolongado, mas mais que isso, não tem indicação. Eu já peguei paciente que operou de assim, vesícula, porque tinha uma colitíase, então ele era só sintomático, não tinha infecção, não tinha inflamação, e manteve antibiótico de 7 a 10 dias. E eu fiquei assim, Ai, eu não acredito. gente, que indicação é essa, Não, sabe? não Então, acredito que uma pessoa fez isso. Não leu sério, a nossa apostila, não ouviu decorar isto, porque se não ouviu. tivesse ouvido,
saberia que não, realmente não precisa, tá? E aí, geralmente, a gente usa cefalotina mesmo, tá, gente? Que é o feijão com arroz do nosso centro cirúrgico. Beleza, então a gente já falou aqui de antes do procedimento cirúrgico, a gente falou durante o procedimento cirúrgico, e a gente não podia deixar de falar do pós-cirúrgico, né. E assim, toda cirurgia é um trauma grande para o organismo, né. Então assim, a gente vai ter uma resposta, a famosa resposta endócrina metabólica ao trauma, e nessa resposta a gente tem que pensar que a maior parte dos hormônios ela vai estar aumentada. E a gente tem uma exceção, que é a insulina, não é isso, Isa? Perfeito, perfeito. Insulina não aumenta. Não, porque a Todos gente os tá outros falando aumentam. porque se a gente pensa no trauma cirúrgico, gente, a gente tem que lembrar que o paciente, ele tá precisando de energia. Ele tá precisando liberar, ele tá precisando de glicose, ele tá precisando de tudo isso, então não tem indicação da gente não tem indicação não, não tem, eh, noção, assim, não tem Motivo. senso, não tem motivo da gente ter insulina aumentada. Então, assim, lembrar disso, lembrar que a gente tem algumas citocinas pró-inflamatórias que podem cair na sua prova. Então, assim, é uma decoreba um pouco mais chata, mas lembrar, né, de L1, IL6, IL8, IL12, que pode cair, tá. Então, assim, ficar de Interferon olho também, tá? E TNF. é, ó, então assim, lembrar dessas mais básicas, tá, e lembrar que se cair hormônio, geralmente eles vão estar aumentados, tá certo? Outra coisa de pós-operatório é complicação, não é isso, Isa? Que cai muito? Não, isso com certeza. E assim, o que a gente vê que cai muito é causa de febre. E a gente tem que lembrar, gente, o paciente está fazendo uma resposta metabólica, imunológica ao trauma, ele vai ter febre. Então, assim, o remite é uma das causas de febre no pós-operatório imediato. E aí eu já te dou a dica, é assim que a gente vai matar a questão quando o paciente tiver febre. A gente vai definir primeiro qual é o tempo daquela febre. Se for um pré-operatório imediato ou intraoperatório, provavelmente é remite, ou é reação transfusional caso o paciente recebeu sangue, ou era infecção pré-existente que a gente não identificou, ou a infecção pré-existente era o motivo da cirurgia. Então, essa é a causa de febre no intraoperatório. Já se o paciente tem uma febre nas primeiras 48 horas até 72 horas ali, gente, vai ser a telectasia pulmonar. Isso é o CCQ IP Ultra Rega Med vermelho. Vai ser a telectasia pulmonar. Então, assim, se você não souber nada sobre a telectasia, você for pela história de sofrer uma cirurgia, tá com 48, 72 horas, começou a ter febre, é a telectasia. Pode ir sem medo. Mas só que meu paciente tiver mais de 72 horas de cirurgia, eu já começo a pensar em outras coisas. Por quê? Vamos lá, meu paciente está todo invadido. Meu paciente provavelmente está entubado, ele tem um acesso venoso ali prolongado, um catéter central, ele tem um catéter vesical e ele está em ventilação mecânica. Acho que isso eu já falei. Então, assim, o paciente ele pode estar apresentando febre diante de complicações desses procedimentos. Ou seja, o paciente pode ter infecção de sítio cirúrgico, o paciente pode ter infecção do trato urinário e o paciente pode ter uma pneumonia. Tudo isso associado à ventilação mecânica, ao uso de sonda, ao processo pós-cirúrgico mesmo. Então, assim, após 72 horas, a gente começa a pensar nessas coisas. Antes disso, a telectasia pulmonar e febre imediata, pensar em remite. Beleza? Não, E aí, Isa, Gil, você não vai falou mais, muito né? bem. Cai demais isso nas provas, viu? Isso, se vocês, assim, até agora, de pós-operatório, você não gravou nada, grava que 48 horas a telectasia, porque vai cair em alguma prova. É um tema, assim, que cai direto e a gente precisa saber, tá? Gente, Outra falando coisa. pode falar. Não. Acho que você não vai falar a mesma coisa que eu. Eu ia falar assim de um assunto que todo mundo ama, de coração, de paixão, que é hérnias. Brincadeira, gente. Eu sei que vocês vão assistir hérnia já, aula de hérnia já com dor no coração. E eu falo isso porque eu também sou alunarista e também quando eu vou assistir aula de hérnias eu fico, meu Deus, não acredito. Mas a gente olhou lá as incidências nos últimos 5 anos e a gente pensou, o que é que cai de hérnias para eu trazer para essa galera lembrar? A gente trouxe alguma coisa, Gil? Trouxe. E a gente trouxe o que mais cai de hérnia, gente. Sabe o que mais cai de hérnia? E aí vocês vão odiar isso, é a classificação de Nihus. Não tem como, gente. Classificação de Nihus vai cair em alguma prova que vocês fizerem, e aí vocês vão falar assim: "Nossa, Gil, é muito difícil". Gente, a gente Não, fez um macete e não é, não não é. é. Eu Depois vou do trazer aqui macete, pra não vocês é. não é, depois não é mais. Mas, gente, pra provar o que eu tô falando pra vocês, a gente tem uma questão aqui, do Pará, de 2023, gente, ó, questão recente,
acabou de sair do forno. Novinha, novinha em folha. Novinha, exatamente. E a gente tem um paciente no sexo masculino, e aí ele descreve para você, gente, ele descreve que o paciente ele tem uma hérnia inguinal indireta, que o anel inguinal interno ele tá alargado, mas a parede posterior tá preservada. Gente, ele te dá todas as informações que vocês precisam saber para vocês classificarem, isso com base no NIRRS. E aí eles perguntam justamente isso: "Qual NIRRS que é?". E vocês têm que saber responder e têm que saber falar que é NIRRS 2. E como que eu vou lembrar isso na hora da Não, prova, eu não Isa? sei. Eu ia errar. Falando sério, não sei. Não Gente, a sei. gente criou um macete para vocês lembrarem. E assim, ó, vão na fé que esse macete vai ajudar vocês. Quem já viu a tabelinha da classificação de NIRRs, sabe que a classificação de NIRRs, ela é dividida em 4 tipos, certo? E aí a gente tem algumas coisas para É, lembrar. até essa O parte aí eu sei. o tipo 1 é uma hérnia indireta normal. Gente, só hérnia indireta, a gente não precisa lembrar de mais nada. Hérnia indireta não falou mais nada, tipo 1. Acertamos ali. Comum em hérnias pediátricas, né? Paciente Isso, com hérnias pediátrico com pediátricas. hérnia vai ter um. Isso, a gente não tem uma destruição muito grande ali não, a hérnia ela tá normalzinha, só tem a hérnia. No tipo 2, a gente tem, ó, 2, a gente tem 2 izinhos, a gente tem que essa hérnia indireta, ela vai fazer um inchaço ali do anel inguinal. Mas perceba que eu falei só um inchaço, a gente não vai ter defeito de parede posterior não, só vai estar inchado, então é de indireta inchada. No tipo 3, a gente vai ter 3 subtipos, tá? E a gente vai ter defeito de parede posterior, gente. Gravem isso. Então é defeito, D e F. E por que que eu tô pedindo para vocês gravarem isso? Porque a gente tem 3 subtipos. O tipo 3A, que é direta, o tipo 3B, que é indireta, e o tipo 3C, que é femoral. Então, o DIF é para a gente lembrar desses subtipos. E perceba que no tipo 3, a gente vai ter ali, ó, parede posterior, um defeito de parede posterior. Então, por isso que foi super importante na questão a pessoa falar: a parede posterior está preservada, gente. Então, assim, ó, vamos ficar de olho aí. E o mais facinho da gente lembrar é o tipo 4. O tipo 4, que é um I e um V, a gente vai lembrar de "e voltou". Então são as hérnias recidivadas, gente. Desse jeito não tem como errar. Então vocês vão Não, olhar isso agora eu e vocês vão acertaria. acertar. Então, Agora fica agora eu fácil de acertaria. saber que é tipo 2, não é isso? A gente tem um anel inchado, mas a gente não tem defeito de parede posterior, gente. Nirus classe 2, sem medo aí. Aí eu ia sem medo, tá? E outra coisa legal, viu? Eu não sei classificação de Nirus. Tô sabendo agora, depois do macete. Da gente lembrar é a relação das hérnias com os vasos. Não é hérnia direta, ela é medial. Ou seja, a palavra D está contida na palavra, a letra D está contida na palavra medial, ou seja, DD, direta, medial aos vasos epigástricos inferiores. Já as hérnias indiretas, ela é lateral aos vasos epigástricos inferiores. Então, pensa, direita, medial, os dois Ds são par. Então, toda vez que a hérnia for direta, ela vai ser medial aos vasos epigástricos. E aí vocês não erram mais, gente. Fala sério. Eu e a gente agora merecia um beijo, um abraço de vocês e vários comentários, várias curtidas, porque eu sei que hérnia é horrível de estudar, mas com essas questões aí, gente, é mais de 80% das provas para vocês acertarem. Das questões nas provas, né? E assim, óbvio que hérnia, além de ter toda a anatomia envolvida e essas classificações que deixa a gente maluco, tem também epônimo. Não podia facilitar um pouco mais o tema de hérnias, né? A gente tinha que ter epônimo também. Então a gente vai trazer então alguns macetes para a gente lembrar de alguns epônimos. Então assim, a gente tem a hérnia de amiande. Gente, se eu errar o nome, a pronúncia, vocês sabem do que eu tô falando, tá? Mas amiande a gente tem um A, começa com A. Então a gente tem, dentro de uma hérnia inguinal, a gente vai ter o apêndice ali, tá? Então, assim, a gente lembrar disso, ok? A gente vai ter também a hérnia de Garingot. É assim que fala, Isa? Acho que é, viu, Ju? Garingelt. Ela também tem A, GA, a gente vai pensar em apêndice. Só que no amiande, a gente vai, escreve com Y, mas pensa aí que é um I. Amiande, a gente vai lembrar de inguinal. Nesse caso, é uma hérnia inguinal que contém um apêndice. Na outra, é uma hérnia femoral, tá? Lembra aí que o G, o F, vem depois, tem um F, depois tem um G. Então, G, F, femoral, apêndice. É um pouco abstrato. Escreve que você vai conseguir acompanhar com a gente.
Mas, gente, se eu tivesse que dar uma dica pra você de 3 epônimos pra vocês lembrarem, vocês irem com ele gravado, assim, ó, pra hora da prova, são esses 3 que a gente vai falar agora, que é o Littré, que é uma hérnia em que a gente tem o divertículo de Meckel ali, então, assim, a esse infelizmente a gente não tem um macete pra lembrar, mas leva pra sua prova. A hérnia de Richter, e aí na hérnia de Richter a gente tem essa hérnia com a borda antimesentérica da alça. Então pra gente lembrar, lembra ali de reborda, rebordo, R, Richter, então você vai lembrar assim. E a outra hérnia que costuma cair também é a hérnia de Spiegel. E a gente vai lembrar porque ela começa com um S. E a gente vai lembrar. Por que, que a gente vai lembrar desse S? Porque a gente vai lembrar que ela acontece na linha semilunar. Então a gente não vai esquecer essas 3, gente, porque são as que mais caem quando a gente está falando de epônimo. Tá? Existem algumas outras, não tem, Isa? Tem outras sim, Gi, mas assim, essas, se você cansou, pega essas. Littré, Richter e Spiegel. Mas se tiver um pouquinho de espaço ainda para dar uma fosforilada, tem as hérnias lombares, que a Greenfeld, e a gente vai pensar Felt de sentido, que começa com S de superior. E o petite, lembra de petite, petite, de pequeno inferior. Foi essa forma que a gente trouxe de tentar diferenciar para vocês. Então, eu sei que às vezes a gente estuda, chega na hora da prova, dá um branco. Então, lembrar de felt, sentido superior, e petite, de petite, de pequenino, e pensar em inferior, para a gente diferenciar aí as hérnias lombares. Boa, Isa. E assim, a gente tá falando aqui de hérnia, a gente falou já sobre muita coisa, mas a gente não podia deixar de falar de abdômen agudo, de trazer um pouco sobre esses assuntos, certo? E a gente vai trazer um assunto que você vai se deparar na prática clínica. A gente vai ver, então, aí, um paciente com apendicite, a gente vai ter que saber manejar ele, certo? E a gente tem que decorar algumas coisas quando a gente está falando de apendicite. E a principal delas é o score de Alvarado. Gente, a gente acha que a gente não vai usar isso. Outro dia eu fiquei muito na dúvida se um paciente meu era suspeita de apendicite ou não. E eu fui lá e fui fazer o quê? Fui usar o score, velho. Falei assim, vou usar, porque eu preciso saber se eu tenho que pedir exame para esse paciente ou não, porque como Ai, era um salva quadro mais, muito. como é um quadro mais diferente, não é um quadro típico que a gente vai usar um score de Alvarado. Mas como ele estava ali na suspeita, eu falei assim, vou usar. E me ajudou muito, pedi os exames Salva certinho muito. e veio o quê? Apendicite. Então, assim, ó, vamos lembrar sempre desse score, tá? E esse score, ele vai trazer pra gente sinais, sintomas e laboratório. Então, a gente vai pensar nos sintomas. Se a gente tem um quadro típico, que é aquela migração da dor, então é a dor periumbilical, que ela vai movendo e migrando para a fossa ilíaca direita, isso é muito característico de apendicite, então isso vai pontuar um ponto. Se a gente tem, por exemplo, um paciente que ele não está alimentando, que ele está, então ele não está alimentando, ponto um ponto. Ele está nauseado, tem vômito, mais um ponto. Aí a gente vai examinar o paciente. A gente examina o paciente, esse paciente ele tem elevação de temperatura, ele também pontua um ponto. Se a gente faz ali a análise do abdômen dele e a gente tem dor à descompressão, pontua um ponto também. E se a gente tem defesa de parede, com certeza pontua 2 pontos. Isso é super importante, porque aí a gente já está pensando ali em peritonite, a gente já está pensando em inflamação. E de laboratório, o primeiro exame que a gente geralmente pede para um paciente com uma suspeita de inflamação, de infecção, é um hemograma. Se tiver leucocitose, pontua 2 pontos também. E foi isso que me ajudou na hora lá. O paciente tinha leucocitose, tinha aí o quadro de dor, dor à descompressão. Eu falei assim, tá assim, né? Não podia excluir a apendicite, tive que pedir um exame de imagem para Mas saber se o paciente tinha ou não. como é que você pediu para usar o score? Eu não entendi. Beleza, o paciente tem uns pontos, e aí o que eu faço? Não, Não eu entendi fiz muito assim, ó, bem os o pontos. meu paciente, vamos pegar meu paciente, vamos aplicar o score nele. Meu paciente era um paciente que ele tinha, assim, tinha um pouco de náusea, um pouco de vômito, não estava comendo. Não Ele tinha tem esse um quadro ponto. típico, esse quadro tipo 2 de pontos. migração. Ele tinha 2 pontos de sintomas. A hora que eu fui examinar ele tinha dor à descompressão. Mas Ele ele não tinha tinha 3 defesa de pontos. parede. E ele não estava tendo febre nem nada. Ele tinha 3 pontos. Só que eu já tinha pedido um hemograma para ele e ele tinha leucocitose. Então ele tinha 4 pontos. E aí, a Não, o hora que você leucocitose vê, pontua 2. Ele tinha pontua 5 2, pontos. ele tinha 5 pontos. Isso, tinha 5 pontos. Então, assim, quando a gente vê um paciente com menos, igual a menos 3 pontos, a gente tem baixa probabilidade de ter apendicite. O meu Beleza. paciente, que ele tinha aí 5 pontos, ou então ele tinha maior ou igual a 4, ele
a gente não consegue excluir a apendicite. Então a gente vai ter que complementar ali, pra gente ver se é apendicite ou não. Mas você vê que meu paciente ele tinha 5, ele não era um quadro tão característico. Os quadros característicos, eles pontuam de 7 para mais. E E aí aí eu a já vou gente pra não cirurgia precisa, direto, né? a gente já fala assim: "Ô, é cirurgia geral, vamos operar o paciente, que não tem precisa de exame nenhum ali". Óbvio, a gente tá falando do paciente jovem, do sexo masculino, óbvio que a gente tem que pensar em Aquele idoso, quadro mulher, a bem gente tem clássico. isso, idoso, mulher, a gente, né, a gente tem que pedir exame complementar para diagnóstico diferencial. Mas aí no meu caso não, meu caso era um paciente que estava ali no meio termo, então por isso que eu precisei pedir exame. Então a gente teve que complementar, porque ele estava ali no 4. Então gente, tá ali no 5, né, pensar no 4 como um Então você ponto. fez o quê de imagem? Fez ultrassom, um ATC? Amiga, só tinha ultrassom na época, ali no meu hospital, infelizmente não tinha TC, tive que pedir um ultrassom que veio, assim, sinais característicos, né, sinal do alvo, apêndice distendido, aí a gente falou assim: "Não, vai ter que transferir e operar", porque também não tinha cirurgião ali de plantão para entrar na cirurgia não. Então assim, Mas às um vezes ATC cabe também, né? Um ATC pode ser cabe, também. cabe. A TC, inclusive, é o exame padrão ouro para o diagnóstico de apendicite, então a gente tem que ficar de olho, mas é óbvio que a gente tem que tomar alguns cuidados, né, então mulher que a gente não sabe se tá grávida ou não, a gente vai pedir TC, né, a gente pode usar ultrassom, então assim, tem algumas coisinhas que a gente pode utilizar. Mas Com aí, certeza. fiz o diagnóstico, e aí qual que é o tratamento da apendicite, você sabe falar, Isa? Ó, a gente precisa definir qual tipo de apendicite que eu tenho, né? Se o paciente é uma apendicite aguda, não complicada, como a Gil falou, o paciente é jovem, sem comorbidade, ele tá com aquele quadro típico, a gente vai fazer antibiótico profilático e apendicectomia. Só que se o paciente ele tem uma apendicite aguda perfurada, ou seja, ele já tem sinais de peritonite ali, eu preciso fazer uma antibiótico terapia, sei que eu não faço mais antibiótico profilático, é terapia já, antibiótico. Vou fazer uma reposição volêmica agressiva. A apendicectomia e vou fazer uma lavagem, você já perfurou, gente, tem conteúdo ali daquele apêndice no abdômen todo do paciente. A gente faz uma lavagem, faz a apendicectomia, volume e antibiótico. Beleza, só que se o paciente tem uma apendicite tardia, né, uma apendicite que durou mais aí de 7 dias, ele tem abscesso, primeiro eu vou guiar, vou fazer uma guiar, drenar via percutânea aquele abscesso, e aí fazer antibiótico terapia. E aí depois eu não posso fazer uma apendicectomia de intervalo, ou seja, eu espero o processo infeccioso esfriar, resolvo o primeiro abscesso para depois resolver a apendicite. Porque o meu problema nesse paciente, ele já tem uma apendicite tardia. A apendicite é o problema? Não, é o abscesso. Então, primeiro eu resolvo o abscesso, antibiótico, dreno. Quando isso resolve, aí eu considero uma apendicectomia de intervalo. E É tem isso, alguns Gil, casos só que tem. é isso mesmo. E tem alguns casos que inclusive a gente vai, o paciente ele tem clínica de apendicite, a gente vai abrir o paciente, e aí o paciente vai estar lá com a apêndice normal. E aí a gente tem que, né, ver ou investigar outras causas, mas a gente tira o apêndice mesmo assim, é aquela famosa apendicite branca. Então a gente vai tirar o apêndice nesses casos também. E um É outro aquele caso de paciente que tinha cara, tinha cheiro, focinho de apendicite, mas quando chegou lá não era apendicite. não Mas era. a gente tira mesmo assim pela alta probabilidade, né? Que a gente não vai É, moscar exatamente. ali, perder essa oportunidade. E assim, uma outra apresentação de apendicite tardia pode ser aquelas que têm flemão, né? Então a gente também tem que fazer antibiótico terapia e aí a gente vai avaliar se a gente vai fazer a apendicectomia direto, se a gente vai esperar o antibiótico fazer efeito. Então assim, a gente vai avaliando caso a caso. Beleza. E parando de falar de coisas que doem, vamos falar de coisas que sangram. E aí a É, gente tem o nosso, assim, carro-chefe quando a gente fala de causas de sangramento do trato gastrointestinal, a gente está falando de hemorragia digestiva. E aí aqui, para ficar um pouco mais didático, não ficar tão complexo, a gente dividiu em dois, a varicosa e a não varicosa. Quando a gente está falando de varicosa, a gente está falando de varizes esôfago-gástricas, né? O paciente ele tem ali cirrose, ele tem algum comprometimento que ele já está com varizes esôfago-gástricas. E o que é que cai? As varizes e os achados endoscópicos. Isa, como assim? Quando eu faço uma endoscopia naquele paciente e eu vejo, eu predito uma necessidade, que aquele paciente, ele com certeza não, mas assim, 80% de chance de sangrar. É um paciente que tem varizes esôfago-gástricas e os achados endoscópicos.
O que é isso? Quando eu faço a endoscopia naquele paciente, eu predito que aquele paciente ele tem um risco maior de sangrar. Quando é que isso acontece? Quando eu tenho uma varize de grosso calibre, quando eu tenho hipertensão portal e o meso lá está maior que 12, e quando o paciente tem red spots. O que é isso, gente? São aqueles pequenos sangramentozinhos ali no trato gastrointestinal, naquela região de esôfago gástrico, eu já fico, esses pequenos sangramentos, esses pequenos pontinhos vermelhos já podem ser pequenos focos de sangramento. Ou seja, isso me deixa um pouco mais alerta de, ó, esse paciente aqui tem um risco maior de sangrar. E aí eu preciso intervir e fazer alguma coisa naquele paciente. Não é isso, Gil? Isso, Isa. E geralmente as provas, elas trazem pra gente quando o paciente ele tá sangrando. E o que que a gente tem que fazer? Gente, o paciente está sangrando, a primeira coisa que a gente vai fazer é reposição volêmica. Então a gente vai transfundir esse paciente, ou a gente vai fazer reposição por fluidos. E aqui, no caso das varizes esofagianas, a gente tem que lembrar de algumas medicações que são drogas vasoativas, porque cai na sua prova, gente. Eles vão dar lá e eles vão falar assim: qual medicação que a gente usa? E vai estar lá uma série de medicações que você tem que acertar, tá? Então, assim, a Pegadinha, tele viu? pois é, cai demais. A telepressina, que é idealmente a primeira escolha, cai, mas as provas cobram muito o ocreotide. Não tem como, vai cair numa prova o ocreotide, ele é muito incidente. Então, assim, você lembrar que são drogas vasoativas, então elas vão funcionar ali para conter um pouco o sangramento e a gente conseguir fazer o tratamento da hemorragia. Tem alguma outra coisa que a gente faz, Isa? Ó, Ju, depende, tá? Se meu paciente ele tem uma cirrose, eu vou fazer um antibiótico nele. Pensei, meu paciente ele tem cirrose, tá com hemorragia digestiva, ele tá sangrando naquele momento, eu preciso fazer uma prevenção para a parenterite bacteriana, que é o PBE, né? Então, assim, a gente vai usar a fluoroquinolona oral ou a gente pode fazer ceftriaxona venoso para esse paciente de 7 dias, né? A partir do evento do sangramento, tá? Super importante isso. Então, assim, para resumir aí o que a gente conversou, meu paciente está sangrando e a causa é uma hemorragia por conta de varizes esofagogástricas, suporte com expansão volêmica. A gente vai usar as drogas vasoativas, lembrar de terlepressina e ocreotide e cianocrilato para varizes de fundo gástrico. Não é muito cobrado aqui porque não é tão disponível no SUS, no Brasil a gente não encontra muito. E fazer antibióticos se meu paciente tiver cirrose, que eu vou prevenir para PBE, mas claro que pode ser uma hemorragia não varicosa, que geralmente é o mais comum, né, Gil? Que seja não É o varicoso. que mais cai nas provas. É o que mais cai nas provas, assim, hemorragia digestiva alta não varicosa, a gente pode se deparar com um paciente, com uma hematêmese volumosa, como é o caso dessa questão que a gente traz aqui para vocês. Uma questão de São Paulo, tá? No instituto. Ela é de 2022, questão também muito recente, e ela traz um paciente que ele é etilista crônico, hepatopata. Ele podia ter variz esofagiana aí também, hein? E ele vem com uma hematêmese franca volumosa. Estabilizamos ele, fizemos a endoscopia digestiva alta, e aí a gente teve alguns achados de endoscopia. E é isso que é mais legal quando a gente fala de hemorragia digestiva alta, principalmente quando a gente não está falando de varizes esofagianas, é porque a gente tem que saber classificar com base nos achados endoscópicos. E a gente usa a classificação de Forrest. Então é justamente isso que essa questão traz. Ela fala para a gente que a gente tem dois cordões varicosos calibrosos, sem sinais de sangramento recente. Então ele tinha variz, mas ele não estava sangrando pela variz. Ele estava sangrando por causa de uma úlcera duodenal em atividade. Ó, eles trouxeram ali todas essas informações: etilista, hepatopata, variz, para te confundir. O importante da questão está aqui, ó. Ele Exato. tem uma úlcera duodenal em atividade com sangramento em jato ativo. E aí ele te pergunta: qual Forrest que é? Isa, que Forrest que é isso? Ó, vou usar a nossa classificação, tá? Então vamos lá. A nossa classificação ela é gradual. Então vamos lá. O paciente quer ele está sangrando no momento. No 2, ele, tipo assim, acabou de sangrar, tava sangrando, tipo assim, agorinha. E o paciente 3 parou o sangramento. Então, o meu paciente 1A, a gente vai pensar em sangramento ativo. O paciente 1B, lembra, ele é 1, tá sangrando, mas o B é embabação, ou seja, é um sangramento um pouco mais lento, não é aquele jato, né? Beleza, a classificação 2, meu paciente estava sangrando tipo agorinha, se você chegar a 5 minutos você ia ver. Se for 2A, a gente vai pensar em ali o vaso, ou seja, o vaso é visível. A gente consegue entrar lá e ver o vaso e pensar, esse aqui foi o danadinho que estava fazendo sangrar, né?
O 2B, a gente já vê uma bolinha, que é justamente a presença do coágulo. E o 2C é que a gente vê a corzinha, que é a hematina. Justamente naquela úlcera ali, fica com a presença de uma hematina, a gente consegue identificar que o forte daquele paciente é um 2C. E o 3 não tem uma dificuldade porque parou o sangramento, é apenas uma úlcera rasa. E por que, que isso é tão importante? Porque isso prediz o risco do paciente de sangrar. Por exemplo, paciente que é FOSH 1, 1A e 1B, ele tem um alto risco de sangrar novamente. Pensar, o sangramento está ativo, gente. Já está sangrando, na verdade, né? O sangue está em ativo ou em invabação, é um alto risco de sangramento. Mas se o paciente tem um FOSH 2A, eu estou vendo o vaso, tava tão sangrando que está visível o vaso. Ele tem um alto risco de sangrar novamente. Já uma paciente que tem um FOSH 2B, que é da bolinha, e o 2C, o 2B, na verdade, ele é baixo. Médio ali, né? É aquele paciente que você fica, tá com coágulo, esse coágulo pode sangrar de novo, não pode, é um risco intermediário. Se acha que o paciente for um 2C, é baixo, e uma úlcera também. Ou seja, se eu vier hematina, se eu vier úlcera, eu fico um pouco mais tranquila, não. Não tem tanto risco de sangrar, não. E isso é importante porque muda o nosso tratamento, né, Gil? A depender da classificação de Forrest aí. Quando eu classifico, eu entendo, não, esse paciente é alto risco de sangramento, esse paciente é baixo risco, eu consigo fazer um tratamento um pouco mais efetivo. É isso ou eu tô falando besteira? Não, tá falando certíssimo, Isa, é isso mesmo. E por isso que a gente tem que saber classificar. Gente, se ficou na dúvida qual que é o intermediário, lembra assim, quando a gente tem casquinha de machucado, a gente não arranca, volta a sangrar na hora? É isso, coágulo é isso, gente. Arrancou ali, já vai voltar a sangrar, por isso que é intermediário. Os outros Eu pra mesmo. cima, eles são alto e os pra baixo a gente não tem quase nada, gente. Já tá a corzinha, só aquele raspado ou a úlcera, não vai sangrar, a chance de sangrar é baixa. Ah, Mas perfeito, sabendo adorei. isso, então, assim, com essas informações, quando a gente vê aqui a questão que fala que a gente tem uma úlcera duodenal em atividade com sangramento ativo em jato, gente, sangramento ativo 1A. Ó, com essas dicas que a Isa deu, não precisei nem pensar. Ativo 1A, é isso. E aí, gente, a Isa pontuou muito bem. A gente tem que saber a conduta frente à classificação de Forrest. Então, do 1 ao 2A, que então são os que têm alto risco, a gente vai fazer terapia endoscópica. A gente tem que fazer alguma coisa para esse vaso não sangrar, gente. O risco deles ressangrar é muito alto. Então a gente Muito. precisa tratar. No 2B, foi que nem eu falei, a gente tinha uma casquinha ali, não tinha coágulo? A gente vai tirar e a gente vai avaliar. Sangrou ou não sangrou, entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa ou não. E do 2C ao 3, a gente não precisa fazer tratamento endoscópico, ali tem baixo risco de sangrar, a gente vai fazer tratamento clínico e melhorar as condições desse paciente. Perfeito. E assim, a gente tem que lembrar que a principal causa de sangramento não varicoso é úlcera duodenal. Úlcera gástrica, úlcera duodenal, gente, sempre vai ser úlcera, tá? Que é a doença ulcerosa péptica, vai ser nosso top 1, 2, 3. Mas existem outras causas que são diagnósticos diferenciais de hemorragia digestiva. Que aí a gente tem a laceração de Mallory-West, do Elafort e a ectasia vascular antral gástrica. Começando de baixo para cima, a ectasia a gente lembra de estômago em melancia. É aquele estômago super estriado, que é uma alteração muito comum em mulheres e indivíduos com cirrose ou doenças do tecido conjuntivo. O paciente com sangramento, ele pode ter um GAVE, né? Um GAVE, como a gente chama. Se o paciente tiver um Delafort, gente, se vocês perdoem a pronúncia, tá? Tô ignorando aí. A gente já tem uma má vascularização de submucosa, muito comum em homem. Esse é o diagnóstico, né, que é a questão variável diferencial. A gente faz endoscopia e a gente vê o vaso sangrante ali, só que não tem úlcera. Olha a diferença. Tem o sangramento, mas não tem úlcera. E aí a gente faz um tratamento endoscópico naquele momento. Identifiquei, vi o vaso sangrando, aquela malformação vascular em submucosa. Não, isso aqui é um Delafort. Eu já vou lá e já faço uma eletrocauterização, uma escleroterapia. Não, e E tem o assim, melhor, né?
É isso que eu ia falar, que você deixou a mais frequente da gente encontrar na prática clínica por último, porque é aquela que a gente tem uma lesão da mucosa ou submucosa ali próxima à junção esôfago-gástrica, que é causada por conta de quê? Vômitos em repetição. Então a gente vai ver um paciente que às vezes está com alguma infecção muito grande, que está vomitando direto, e aí ele pode falar para você assim: "Nossa, vomitei sangue", ou então a gente vai ver quando? Quando a gente tem paciente etilista, que o quê? Bebeu demais, chegou lá no pronto atendimento, começou a vomitar, lacerou a mucosa e sangrou. Gente, isso a gente vai ter é uma laceração, a gente tá tendo ali então uma lesão da mucosa, uma lesão, vai sangrar, não tem como, não tem como a gente fazer. E nesses casos E a gente aí nem hã, pode falar, não, Isa. você fala que nesse caso a gente tem que ter um cuidado, porque tem a síndrome do behavior, que é justamente quando o paciente apresenta vômito e ele faz uma ruptura esofágica. A gente imagina a intensidade desse vômito. Só que o quadro é completamente diferente. O paciente, gente, ele tem dor torácica, fratura. Eita, teve uma Rompeu. ruptura de esôfago, rompeu. Então, assim, o paciente tem uma dor torácica muito forte. Quando a gente palpa, a gente vê o efizema subcutâneo por conta da ruptura. Então, assim, pensar que os vômitos eles podem causar duas lesões, a Mallory-Wells e a Behavior, mas é muito diferente, tá? O quadro são completamente diferentes. Não, e assim, se a gente estiver falando de malori a gente vai tratar com IBP, gente. Tratou ali, fez proteção gástrica, o paciente ele vai ficar bem. Óbvio que também a gente vai dar um remédio para parar de vomitar, né, para parar de lacerar e fazer a hidratação ali daquele paciente, né. Mas assim, saber diferenciar os 2 quadros, eu acho que se vocês tivessem que levar as 2 etiologias, levar essas 2 que costumam cair. Certeza. E é isso, Gil. Eu acho que a gente conseguiu falar das principais coisas que caem nas provas de cirurgia. Eu sei, gente, que foi bastante coisa, mas a gente avaliou com super cuidado, pensando nas incidências, pensando em tudo aquilo, cobrindo o máximo de conteúdo que a gente analisou nos últimos 5 anos, né? E espero que com essas dicas vocês arrasem nas provas. Gente, então agradecer a participação da Isa. Isa, obrigada por ter aceitado esse convite aí, trazer essas dicas e macetes tão importantes para a hora da prova. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, gente. Boa prova para vocês. Arrasem, façam com calma, vocês sabem, tá? Aluno Aristo arrasa com certeza nas provas. E, gente, não esqueçam, assim, de escutarem quantas vezes forem necessários, acompanhar o nosso material escrito, levar para a hora da prova esses macetes e essas dicas, e acompanhar também os próximos episódios aqui do Decora Aristo com macetes de outras grandes áreas, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e brilhem nas provas.